Muito bem, eu quero convidar os irmãos, sem me delongar muito agora, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, Romanos 1. E nós vamos ler do verso 18 ao verso 23, é o texto que vamos partilhar nessa manhã. Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas. Leio novamente o verso 20. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Temos tentado responder a essa pergunta há algumas semanas, já faz mais de mês. A pergunta é como Deus fala conosco. Você deve olhar para essas imagens e ir pensando em tudo que eu já vou falando, tá bom? Então hoje eu preciso que você ligue o segundo processador. Você precisa de um processador lá e um processador aqui, tá bom? Os teus olhos e os teus ouvidos devem ficar atentos. Você está assistindo imagens reais, não é fruto de computação gráfica, são imagens filmadas, gravadas de extremos do nosso planeta, e isso tudo deve dizer para você, ou deve mostrar para você, como o texto bíblico indica, que aquilo que de Deus se pode conhecer, você se torna indesculpável quando você assiste isso, quando você vê a criação do mundo, está nítido, evidente, é impossível que você não veja o eterno poder de Deus, a sua grandeza, expresso claramente nas obras das suas mãos. A pergunta que nos norteou esses dias foi: como Deus fala conosco? A resposta a essa pergunta hoje é: Deus fala conosco através da sua criação. Deus fala conosco através da sua criação. E à procura de recursos para essa mensagem, eu me deparei com uma palavra muito importante, e essa palavra é a palavra imaginação. Você se lembra o que é imaginação? Talvez você se lembre que seus filhos possuem grande imaginação. Uns mais, outros menos. Mas parece que imaginação é uma coisa que não é muito desejada ou muito percebida por nós adultos. Parece que conforme vamos amadurecendo, a nossa capacidade de imaginar coisas, imaginar o mundo, imaginar realidades vai se perdendo. A imaginação é a capacidade de estabelecer conexões entre o visível e o invisível, conexões entre o material e o imaterial, entre o céu e a terra, entre o passado e o presente, entre o presente e o futuro. Ainda há pouco a Ju usou essa expressão, e ela não sabia que eu diria isso, e ela dizendo assim: olha, irmãos, nós somos muito limitados, nós não conseguimos enxergar o futuro, quiçá conseguimos enxergar o passado, mas o exercício de imaginação nos faz perceber coisas que estão para vir, realidades que estão presentes, mas que não podem ser vistas pelos nossos olhos nus. Por exemplo, quando você olha para uma árvore, essa árvore, por exemplo, o que você está vendo? Nós conseguimos enxergar folhas, tá certo? Conseguimos enxergar as folhas que morreram, a textura do tronco, etc. e tal. Mas se nós usarmos a nossa imaginação, nós vamos conseguir enxergar a energia do sol, por exemplo, que está se abatendo sobre as folhas e está transformando isso em vida para a árvore. Se nós imaginarmos algumas coisas, vamos perceber que ela está agora, nesse instante, usufruindo dos nutrientes da terra e toda aquela rede de veias e artérias que as árvores também possuem, que tiram do solo, extraem do solo a vida.
Nós conseguiríamos imaginar isso tudo. Porque isso está acontecendo. Nós só não conseguimos ver, mas está acontecendo. A nossa irmã está com a bebê no colo, a Mel. E se você demora uma semana para ver a Mel, você diz assim, nossa, como a Mel está diferente. Por quê? Porque a Mel está crescendo. E o crescimento dela é tão rápido que assusta a gente, não é? De uma semana para outra. Meu Deus, olha como essa menina já está. Se nós usarmos a imaginação, nós podemos perceber realidades invisíveis no mundo presente. Agora veja o seguinte, os maiores tesouros da fé cristã, os tesouros da nossa fé, estão na dimensão invisível. Por isso, a imaginação é indispensável para nós cristãos, porque ela permite que a gente veja a realidade por inteiro. Veja o que disse o apóstolo Paulo. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. E o que não se vê é invisível. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Quando Jesus fala que o reino de Deus chegou, ele deixa claro o seguinte, o reino de Deus é invisível. Ele não vai ser percebido por uma nova ordem de coisas, por um novo líder, ele não vai ser percebido por um estado de paz, ele não vai ser percebido por ideias políticas, por estados econômicos estáveis, por economias estáveis, por governos éticos. O reino de Deus não será percebido por nenhum sinal visível. O reino de Deus é percebido por uma realidade invisível. O reino de Deus está presente em vocês e na pessoa do Espírito Santo. Por isso, o apóstolo Paulo vai dizer que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito. Veja que você precisa usar sua imaginação para poder extrair das Escrituras as realidades do reino de Deus. Quando nós dissemos assim, estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, o que isso quer dizer? Onde ficam as regiões celestiais? Jesus está sentado lá, nós vamos sentar também, é isso? Como é isso? Como é ter a vida? Como é que eu posso traduzir isso em atos práticos, em realidades presentes? Eu estou assentado com Cristo nas regiões celestiais. Eu preciso usar na minha imaginação. E quanto melhor for a nossa imaginação, quanto mais coerente ela for com a revelação bíblica, melhor nós damos densidade à nossa vida cristã. Pense que se você não tem imaginação, você frustra a sua vida. Uma pessoa que não tem imaginação criativa, ela transforma a vida dela, o mundo, ou numa prisão, ou num país. Você pode se aprisionar pela falta de imaginação. Ou a sua imaginação deformada, você acha que a minha vida é uma droga, você acha que tudo é ruim, tudo acontece comigo, nada coopera para o meu bem, nada me favorece, olha isso, ó, os indicativos da realidade afetam você de tal modo que você vive a partir desses indicativos. O que Paulo está dizendo, nós não vivemos a partir do que vemos, nós vivemos a partir das realidades invisíveis, porque essas realidades são definitivas, a que vemos são transitórias. Que coisa maluca é essa? Agora, nós precisamos usar a imaginação nessa manhã, meus irmãos, para podermos enxergar a presença de Deus em sua criação. A imaginação saudável nos leva à adoração, ao maravilhamento, aos mistérios de Deus. Meu pai era um homem que gostava de programa de bicho. Era assim que ele definia os programas de documentários sobre vida selvagem. E aí, quando ele ficou um pouco mais bem de vida, e nós já tínhamos TV a cabo em casa, ele dizia assim, filho, põe no programa de bicho para mim aí, por favor. Ele queria dizer o seguinte, põe no programa que fala da natureza. E ele ficava ali encantado com aquilo. E eu duvido que você troque a novela das sei lá de que hora, das 9, por um programa desse tipo. Porque é uma profusão de imagens, uma profusão de saberes, uma profusão de cores, de sabores, de vida, que você começa a perceber, aquilo encanta os olhos de qualquer um de nós. E eu não sei há quanto tempo você já não está mais me ouvindo e só está olhando para a tela. Porque quem fica diante, por exemplo, de uma imagem como essa, você fica absorto.
Você não tem o que dizer, você só consegue contemplar. Você só consegue se assustar. Pense no dia que o seu filho ou sua filha foi posto a você na primeira vez no seu colo. Pense você, mulher, quando teve seu primeiro filho. Relembre o dia que você, depois das dores, depois de tudo, pela primeira vez, pôs os seus olhos naquela imagem assim. O que aquilo é? O que estava acontecendo naquele instante? É provável que nós não consigamos perceber isso. Porque é uma maravilha tão grande, é um milagre tão grande. Os irmãos sabem que a Lúcia nasceu essa semana, filha da nossa irmã Thaís, com o nosso irmão Francisco. E fomos visitar. E aí, infelizmente, eu cheguei lá, ela estava dentro de uma casinha azul, tomando banho para a ictirícia. E eu não tive a oportunidade de pegá-la no colo. Mas assim, eu já me debrucei sobre o vidro e fiquei olhando os traços de nariz, de fronte, e já comecei a detectar os fragmentos de pai e de mãe presentes naquela pequena criatura. E já fiquei pensando como é que uma característica biológica também se reflete numa característica de personalidade ao longo da vida da gente. É incrível. Bom, imaginação saudável. Lembre-se que a nossa imaginação, ela parte de uma explicação. E quando a nossa imaginação encontra harmonia com a explicação, nós ouvimos a Deus. Eu quero ler com você o verso 18 do texto que acabamos de ler. O verso 18 diz assim: portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Eu vou pedir para o Gabriel. Gabriel, aquele videozinho dos planetas agora, aquele que fala da relação de tamanho. Eu queria que você prestasse bastante atenção. Esse vídeo tem só 3 minutos. A ideia do vídeo, ele é computação gráfica, mas baseada nas proporções reais dos planetas do nosso sistema solar e nas proporções do universo. O áudio vai sair agora, tá bom, Gabriel? Então, preste atenção, são só 3 minutos. Observe como isso acontece. Veja que coisa fantástica.
Bem podia ser essa a conversa de Deus conosco hoje. Quem que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Prepare-se, simples homem, vou lhe perguntar algumas coisas e você vai me responder. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me se você sabe tanto. Quem marcou os limites das suas dimensões? Vai ver que você sabe. E quem estendeu sobre ela o limite, uma linha de medir? E as suas bases, sobre o que foram postas? E quem colocou suas pedras de esquina, enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam? Quem represou o mar pondo-lhe portas, quando ele irrompeu no ventre materno, quando o vesti de nuvens e densas trevas o envolvi? Quando fixei os limites e lhe coloquei portas e barreiras? Quando eu lhes disse, até aqui você pode vir, além deste ponto, você não virá mais. Você já deu ordens amanhã ou mostrou a alvorada do seu lugar? Para que ela apanhasse a terra pelas portas e sacudisse dela os ímpios? A terra toma toda forma como o barro sob o sinete, e tudo nela se vê como uma veste. Aos ímpios é negada a luz, e quebra-se o braço levantado. Você já foi até as nascentes do mar? Ou já passeou pelas obscuridades profundas do abismo? As portas da morte lhe foram mostradas, você viu as portas das densas trevas? Você faz ideia de quão imensas são as áreas da terra? Fale se você é que sabe. Como se vai ao lugar onde mora a luz? E onde está a residência das trevas? Poderá você destruí-las? Aliás, poderá você conduzi-las ao lugar que lhes pertence? Conhece o caminho da habitação delas? Vai ver que conhece, pois você já tinha nascido, você já viveu tantos anos. Acaso você entrou nos reservatórios de neve? Já viu os depósitos de Saraiva, que eu guardo para os períodos de tribulação, para os dias de guerra e de combate? Qual o caminho para onde se repartem os relâmpagos? Onde é que os ventos orientais se distribuem sobre a terra? Quem é que abre um canal para a chuva torrencial e um caminho para a tempestade trovejante, para fazer chover na terra em que não vive nenhum homem, no deserto onde não há ninguém, para matar a sede do deserto árido e nele fazer brotar vegetação? Acaso a chuva tem pai? Quem é o pai das gotas de orvalho? De que ventre materno vem o gelo? E quem dá luz à geada e cai dos céus, quando as águas se tornam duras como pedra e a superfície do abismo se congela? Você pode amarrar as lindas Pleiades, pode afrouxar as cordas do Órion, do cinturão de Órion. Você pode fazer surgir no tempo certo as constelações ou fazer sair a Ursa e seus filhos. Ele é o criador da Ursa e do Órion, das Pleiades e das constelações do sul. Você conhece as leis dos céus? Você pode determinar o domínio de Deus sobre a terra? Você é capaz de levantar a voz até as nuvens e cobrir-se com uma inundação? É você que envia os relâmpagos e eles dizem, aqui estamos? Quem foi que deu sabedoria ao coração e entendimento à mente? Quem é que tem sabedoria para avaliar as nuvens? Quem é capaz de despejar os cântaros de águas dos céus, quando o pó se endurece e os torrões de pedra grudam uns nos outros? É você que caça a presa para a leoa e satisfaz a fome dos leões? Quando se agacham em suas tocas ou ficam à espreita no matagal? Quem dá alimento aos corvos? Os seus filhotes clamam a Deus e vagueiam por falta de comida? Essa é uma conversa de Deus com Jó. E bem podia ser uma conversa de Deus conosco. E diante do sofrimento de Jó, não houve resposta, houve perguntas. E eu só li metade das perguntas. Tem mais um capítulo de perguntas para ler. Romanos, capítulo 1, verso 18, diz que existe uma força no universo que resiste ao poder de Deus. Existe uma força nesse universo que nós... Pode voltar aquelas imagens do primeiro filme, Gabriel. Existe uma força que conspira contra Deus no universo. Sabe qual é? Você. Você é um conspirador. Você diz assim, não, não quero. Não, não vejo. Não, não ligo. Não, não reconheço.
Não me prostro. O que Paulo está dizendo é que a ira de Deus foi revelada contra toda a impiedade e injustiça dos homens porque eles suprimem a verdade pela injustiça. Eles disseram não para Deus. Eles disseram, nós não precisamos de ti. Eles deram as costas para Deus. A teologia chama isso de pecado original. Nós não reconhecemos Deus como Deus. Julgamos que Deus é um ser que nós imaginamos, que nós criamos, e subjugamos Deus às nossas ideias, aos nossos pensamentos. Então nós colocamos Deus no mesmo patamar que nós. Em outras palavras, nós queremos dar ouvidos à profecia satânica que diz assim, você não precisa viver subjugado a Ele. Você pode ser como Ele. Você pode ser como Deus. Você também pode conhecer todas as coisas. Chesterton, um escritor e um erudito, disse assim, quem não crê em Deus, crê em qualquer coisa, especialmente em si mesmo. O Paulo está falando nesse capítulo 1, do verso 18 ao verso 23, ele está falando da condição humana, meus irmãos. Ele não está falando do comportamento humano. Ele está dizendo que pecado é a condição humana que nós nos colocamos. E os nossos pecados, roubar, matar, destruir, adulterar e etc. e tal, são os pecados que nós cometemos porque nós estamos em pecado. E o nosso grande pecado é darmos as costas a Deus. O pecado é uma condição humana. Todos pecaram, todos deram as costas a Deus, por isso foram destituídos da sua gloriosa presença e graça. O verso 19 agora diz assim, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, entre os homens, porque Deus lhes manifestou. Desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Indesculpáveis. Eu preciso do PowerPoint agora, Gabriel. Veja só, meus irmãos, a ideia de Deus é conhecida. E a gente pode se surpreender com a opinião de muitos cientistas a respeito de Deus. Não sei se os irmãos sabem, mas o criacionismo não é uma palavra de origem cristã ou religiosa. Criacionismo é uma tese científica. Em outras palavras, existem cientistas que se dedicam a entender como o universo foi criado a partir de uma inteligência maior, a partir de um ser maior, que deu ordem a esse universo. E eu queria apresentar para você algumas pessoas e o que elas disseram sobre isso. Isaac Newton, a gente lembra dele da lei da gravidade e lembra dele também das leis da física. Volta lá, calma aí, cara, eu vou ler. Devemos crer em Deus, em um Deus, e não ter outros deuses além dele. Ele é eterno, onipresente, onisciente, onipotente, criador de todas as coisas, sábio, justo, bom e santo. Devemos amá-lo, temê-lo, honrá-lo e confiar nele, orar a ele, dar-lhe graças, louvá-lo e santificar seu nome, cumprir seus mandamentos e dispor de tempo para honrá-lo em culto. Você imaginava ouvir isso de Isaac Newton? Pode seguir, Gabriel. Eu não conheço todos esses personagens, fiz uma pesquisa rápida, mas esse daí é o Augustin, um matemático e físico. Ele diz assim, ele morreu em 857. Sou um cristão. Isso significa, creio na divindade de Jesus Cristo, juntamente com Tycho Brahe, Copérnico, Descartes, Newton, Fermat, Leibniz, Pascal, Grimaldi, Euler, Gubin, Boskorovitz, Gerdil, em todos os grandes astrônomos, todos os grandes pesquisadores das ciências naturais, todos os grandes matemáticos dos séculos passados, e se porventura me perguntarem pela razão, terei prazer em explicá-la. Verão que minha convicção é o resultado de estudos cuidadosos e não de preconceitos.
Pode seguir. Justus von Liebig, químico patrono da Universidade de Jena, Alemanha. O conhecimento da natureza é o caminho para a admiração do Criador. Quanto mais se conhece da natureza, mais se conhece o Criador. Pode seguir, Gabriel. Louis Pasteur, esse aqui a gente conhece, né? Porque a gente toma leite pasteurizado todo dia, tá certo? Ok? Microbiólogo e químico. Quanto mais eu estudo a natureza, mais fico impressionado com a obra do Criador. Nas menores de suas criaturas, Deus colocou propriedades extraordinárias. Proclamo Jesus como o Filho de Deus em nome da ciência. Meu espírito científico, que dá grande valor à relação entre causa e efeito, compromete-me a reconhecer que, se ele não o fosse, eu não mais saberia quem ele é, mas ele é o Filho de Deus, suas palavras são divinas, sua vida é divina, e foi dito com razão que existem equações morais, assim como existem equações matemáticas. John William Strutt, ou Lord... enfim, tá aí. Ganhador do Nobel de Física de 1904. Muitas pessoas excelentes temem a ciência como tendendo ao materialismo. Não é surpreendente que tal apreensão exista, pois infelizmente há escritores, falando em nome da ciência, que se fixam a fomentá-la. É verdade que entre os homens de ciência, como em outros ramos, pontos de vista pouco refletidos podem ser encontrados a respeito das coisas mais profundas da natureza, mas que as crenças a que Newton, Faraday e Maxwell aderiram toda uma vida seriam incompatíveis com o hábito científico da mente. Aderiram toda uma vida seriam incompatíveis com o hábito científico da mente. É, sem dúvida, uma preposição que eu não preciso me delongar em refutar. O que ele está dizendo é que a mente científica ela não é contrária à existência de Deus. Pode seguir. Está aqui um ser humano brasileiro, Rui Barbosa, você já deve ter ouvido falar dele, considerado o maior conhecedor da língua portuguesa. E considerado também, enfim, ele participou da primeira Constituição, lá atrás, um homem que viveu aí um tanto de coisas, e etc. Filósofo e cientista brasileiro, cientista político. Nunca senti pelas vilanias humanas mais enjoos e pela sorte de nossa terra mais desânimo. Felizmente a fé em Deus se me vai acendendo à medida que se me apaga a confiança nos homens. No meio de tantos desconfortos e iniquidade, tenho me entregado a esses dias exclusivamente à leitura do Evangelho, à eterna consolação dos malferidos nos grandes naufrágios. Nem o ateísmo reflexivo dos filósofos, nem o inconsciente ateísmo dos indiferentes são compatíveis com as qualidades de ação, resistência e disciplina essenciais aos povos livres. Os descrentes em geral são fracos e pessimistas, resignados ou rebeldes, agitados ou agitadores. Mas ainda não basta crer, é preciso crer definida e ativamente em Deus, isto é, confessá-lo com firmeza e praticá-lo com perseverança. Pode seguir. Que se registra aí nos áudios, eu confundi Machado de Assis com Rui Barbosa. Perdão. Albert Einstein. Esse também eu acho que a gente conhece por causa da língua dele, né? A gente sabe que é o Einstein, né? O cabelo esquisito e a língua para fora. Ganhador do Nobel de Física de 1921. A todo cientista minucioso deve ser natural algum tipo de sentimento religioso, pois não consegue supor que as dependências extremamente sutis por ele vislumbradas tenham sido pensadas pela primeira vez por ele. Ou seja, o que ele descobre, pela primeira vez, descobri isso aqui. Supõe-se que se você descobriu algo é porque alguém já criou esse algo. No universo incompreensível, revela-se uma razão ilimitada. A oposição corrente de que sou ateu baseia-se num grande engano. Quem julga deduzi-la de minhas teorias científicas mal as compreendeu. Entendeu-me de forma equivocada e presta-me um péssimo serviço. Pode seguir.
Richard Smalley, agora estamos chegando aqui, 43 a 2005, ganhador do Nobel de Química de 96. Recentemente tenho voltado à igreja regularmente com um novo foco, para entender da melhor maneira possível o que torna o cristianismo tão vital e poderoso na vida de bilhões de pessoas hoje. Apesar de terem se passado quase 2000 anos desde a morte e ressurreição de Cristo, embora eu suspeite que eu nunca vá entender completamente, agora acho que a resposta é muito simples. É verdade. O objetivo desse universo é algo que só Deus sabe com certeza, mas é cada vez mais claro à ciência moderna de que o universo foi primorosamente sintonizado para permitir a vida humana. Estamos, de alguma forma, envolvidos criticamente em seu propósito, no propósito de Deus. Nosso trabalho é o de perceber esse propósito da melhor forma possível, amar uns aos outros e ajudá-lo a alcançá-lo. Pode seguir. Francis Ellis Collins, geneticista, ex-diretor do projeto Genoma Humano. Não tenho razão para haver uma discordância entre aquilo que sei como cientista, que passa o dia inteiro estudando o genoma humano, e aquilo que creio como alguém que presta muita atenção ao que a Bíblia me ensinou sobre Deus e sobre Jesus Cristo. A noção de que você deve escolher entre um e outro é um mito terrível que tem sido proposto e que muitas pessoas têm aceito sem real oportunidade de examinar a evidência. Pode seguir? William Daniel Phillips, está vivo ainda, ganhador do Nobel de Física de 97. Muitos cientistas são também pessoas com uma fé religiosa bastante convencional. Eu, um físico, sou um exemplo. Creio em Deus como Criador e como amigo. Isto é, creio que Deus é pessoal e interage conosco. Acho que acabou, né, Gabriel? A ideia de Deus é conhecida, meus irmãos. Platão já disse muito tempo antes de Cristo que o que se vê foi feito ou foi gerado por aquilo que não se vê. E Hebreus vai dizer o seguinte: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Quem é Deus? Jesus surge na história humana, torna Deus conhecido e anula a pretensão humana de saber as coisas. Nós não podemos saber. Se nós pudéssemos saber, seríamos Deus. Nós estamos imersos em Deus e não conseguimos descrevê-lo. Karl Barth disse assim: sabemos que Deus é o Deus que não conhecemos e que esta ignorância é simultaneamente o nosso grande problema e a origem do nosso conhecimento. O verso 21 diz assim: porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. O que Paulo está dizendo é que a vida humana perde sentido quando a gente ignora Deus. Quando a gente deixa Deus de lado, quando a gente rejeita a existência de Deus, a vontade de Deus, a grandeza de Deus, nós não conseguimos dar para a nossa própria vida significado. A vida humana perde sentido. A vida se torna uma confusão só. A vida obscurecida, porque você rejeitou a Deus, acontece não é por causa do conhecimento de Deus, mas é exatamente, não é porque você não conhece a Deus que você está na tragédia. É porque você o conhece e decidiu viver na tragédia que acontece. Por isso Paulo está dizendo que ninguém pode se tornar inocente dizendo que não sabe quem é Deus. A própria consciência humana, o próprio instinto humano revelam o DNA do Criador. Se tivéssemos tempos, cairíamos para o capítulo 2 e o apóstolo Paulo vai dizer, olha o seguinte: quando os que não são crentes, os que não são
parte do povo de Deus, agem baseados nos princípios do povo de Deus, é como se eles vivessem debaixo da mesma lei que nós vivemos. Eles não sabem que estão fazendo a coisa certa, mas exatamente estão fazendo a coisa certa. E as suas consciências e o seu próprio ser indica se está certo ou se está errado o que eles estão fazendo. Werner Heisenberg, que morreu em 76, ganhador do Prêmio Nobel de Física, disse o seguinte: o primeiro gole do copo das ciências naturais torna ateu, mas o fundo do copo, Deus te aguarda. O Nobel de Física está dizendo assim: quando você começa a pensar, você pensa que não existe Deus. Você se envaidece. E conforme você vai bebendo da ciência, lá no fundo do copo você percebe que Deus estava te esperando para dizer que aquilo é só uma parte. O verso 22 fala de: dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. A insensatez humana é a consequência do seu orgulho. Se nós olharmos para o verso 26 e o verso 28, a gente vai ver como é que Deus aconteceu, como é que essa ira de Deus, sua insatisfação. Do verso 18, a sua ira. O verso 18 aponta o furor divino. Tá bom. Se Você vai dar as costas para mim? Tudo bem. Veja aí, por favor, eu vou destruir verso você. 26 e verso 28. Foi isso que Deus fez? Alguém achou? Por favor, leia para mim em voz alta, bem forte. O que o texto está dizendo? O texto está dizendo, no versículo 26, por causa disso, por causa dessa loucura do homem, por causa da sua insensatez, por causa dessa sua pretensão, Deus os entregou às suas próprias paixões. Tá bom, você quer viver como você quer? Então vive, filho. Vive. Eu não posso fazer mais nada por você. E sabe, meus irmãos, que esse texto aqui não está falando especificamente de homossexualidade. Agora, não há nenhuma área, assim, não há nenhuma outra área na identidade humana que é tão maculada quanto a identidade, uma coisa tão essencial. E hoje nós não sabemos mais, né? Você não sabe mais nem se é homem ou se é mulher. Aliás, vamos definir, e querem definir, que ninguém nasce homem ou mulher. Nós não temos mais gêneros. O que é parte da identidade fundamental não é mais, ou não deve ser mais. O que o texto está dizendo é que já que vocês querem viver assim, já que vocês querem negar a minha presença, a minha existência, a minha vontade, então ajam como quiserem. E essa liberdade que Deus deu gerou o quê? Gerou exatamente isso. Homem não sabe mais ser homem, mulher não sabe mais ser mulher. Homem, quando eu falo não sabe mais ser homem, não estou falando de fazer sexo, porque isso talvez você consiga fazer. O problema é a sua masculinidade e a sua feminilidade. O sexo genital é outra história. Até mais fácil de arrumar. Mas a identidade feminina e a identidade masculina, isso é um troço complicado de você reverter. Só que o verso 28, que o Eli acabou de ler, diz que, além do mais, não parou por aí. Além do mais, teve mais coisas que aconteceram. Por causa disso, Deus, além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável. Tá bom. Vocês querem viver sem mim? Querem pensar a vida sem mim? Querem existir sem mim? Então, existam pelas suas próprias mentes. E sabe o que acontece? O homem começa a pensar de modo reprovável. Quer ver só? Começam a praticar toda sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação, cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano, malícia,
bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. E embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Essa semana, meus irmãos, e eu caminho para o final. Essa semana nós tínhamos esquecido que nós tínhamos um julgamento. Primeira vez na minha vida que passei por um tribunal. Graças a Deus, não como réu do processo, mas como vítima do processo. E nós ficamos com o fígado na mão. Assim, meu Deus, será que é justo o que nós estamos pedindo? O indivíduo, na tarde de 24 de dezembro do ano passado, bateu no nosso carro, aqui pertinho, no Rio Bonito. E simplesmente, não vou pagar, cada um com seu prejuízo. Eu trabalho não sei aonde, eu sou poderoso, trabalho no consulado americano. Deu de ombro e eu fui embora para casa com o carro batido. E aí, Tribunal de Pequenas Causas, 1 ano para poder chegar na frente da juíza. Uma moça bonita, uma juíza bonita. Nem vi direito o rosto dela, mas eu achei que ela era bonita. Desculpa aí, meu bem. Estava com tanto medo dela, falei, nossa, já perdi um pouco do medo. Aí, meus irmãos, ela não tem conversa, não. O que aconteceu? Ela já leu o processo, ouviu a dona do carro, que não era motorista, mas estava dentro do carro, e ela contou a versão dela, e ouviu aí disse, senhora, não estava lá, mas mais ou menos o que ela falou foi o que aconteceu, meu marido me falou. Então chame o marido dela. Aí eu entro na sala. Senhora, aconteceu o seguinte, teve uma blitz, o senhor parou e ele bateu atrás do carro do senhor, é isso? Mais ou menos isso. Então, muito obrigado. Eu levantei, saí da sala, sim, segundos. Manda chamar o condutor do outro carro. Ele entra, rapidamente sai da sala e ele traz porque eles estavam em 3 no carro que me bateu. Chama a testemunha que está dentro do carro. Daqui a pouco, manda todo mundo sair, aí essa daqui sai e fala assim, olha, o rapaz falou que tinha uma blitz na rua, que o policial puxou a arma, e aí o motorista do carro se assustou com o policial e bateu no nosso carro. Eu falei, o quê? Como assim? Irmãos, não tinha blitz alguma. Nunca existiu nada disso. Tinha 2 policiais lá, olhando o fluxo do trânsito. Na hora que bateu, eu fui lá conversar com eles. Bateu, né, senhor? Ele não vai querer pagar, não. Você já sabe, né? Eu falei, já sei. O que eu faço? Não podemos fazer nada. Você vai na delegacia, faz o boletim e segue para o juizado de pequenas causas. Tá bom. Eu que estava com o fígado na mão, com medo de ser injusto, nessa hora, meu amigo, o fígado desceu para o lugar dele e subiu uma raiva, uma vontade de pegar e... Que desgraçado! Como é que eles têm coragem de mentir na cara dura, mano? Eu fui lá na sala da juíza e bati na porta. Ainda bem que ela não abriu. Porque eu falei, eu não posso deixar ela decidir sem saber que isso é mentira. Mas isso não é nada, né, pessoal? Uma batidinha de R$1.000 no carro. O que eu estou falando é da minha vida e da tua vida. Quando a gente sabe que está fazendo a coisa errada e acha que nada vai acontecer com aquilo que a gente faz. Foi só uma mentirinha. Foi só um aumentozinho. Maldade, malícia, inveja, orgulho, vaidade, rancor, indiferença, ódio, mentira. E os pecados vão se enumerando nas nossas costas. Como se Deus não estivesse vendo.
Como se ele não estivesse assistindo você. Como se não existisse Deus no universo. E como se ele não tivesse morrido na cruz por nós. Se eu fosse corajoso e tivesse coragem de verdade, eu ia ler a minha oração para vocês hoje. Mas eu falei, Senhor, se eu ler a minha oração para esse pessoal lá da igreja, eles vão querer me demitir. Eu não estou a fim de perder o emprego. Porque se você olhar o universo de novo, e se você pensar que tem só uma força no universo capaz de olhar na cara de Deus e cuspir nele, você. Você. Eu e você. O Eugene Peterson, ele escreve assim, olha só. Uma vez que eles não se importaram em reconhecer Deus, Deus destinou eles e os deixou por conta própria. A vida deles agora é uma confusão só. O mal que desce ladeira abaixo. Eles tomam à força o que é alheio, são ambiciosos, são caluniadores, cheios de inveja, violência, brigas, trapaças. Fizeram da vida um inferno. Olhe para eles, são maliciosos, venenosos, críticos ferozes de Deus, brigões, arrogantes, gente vazia, insuportável, mestre em criar meios de destruir vidas e revoltados contra os pais. Não passam de seres tolos, asquerosos, cruéis e intransigentes. Até parece que eles não sabem o que fazem, mas têm plena consciência de que estão cuspindo no rosto de Deus. E não se importam, pior ainda, premiam quem faz coisas piores e com eficiência. Talvez a gente diga assim, não, pastor, o senhor está equivocado. O Paulo está falando de quem não está na igreja hoje, de quem não frequenta a igreja. Aí eu vou pedir para você ler o capítulo 2, por favor, porque aí fica pior para nós, pessoal, que estamos aqui. Quer ouvir só um pouquinho? Só um dedinho. A humanidade caiu num abismo cada vez mais fundo. Mas se você pensa que está em um nível mais elevado de onde pode apontar o dedo para os outros, esqueça. Cada vez que você critica alguém, está se condenando. Você é tão errado quanto quem critica, quanto quem você critica. Eu vou parar por aqui, senão vai dar outro sermão. E aí a beleza do universo já ficou esquecida, né? Porque a única coisa que não tem sincronia no universo assim é a nossa existência. Agora nós temos uma dádiva, nós temos uma luz, temos uma vida, temos uma esperança, temos uma chance. Temos um meio, temos um lugar para viver. Tudo isso que eu estou dizendo para os irmãos se resume na palavra Jesus Cristo. Nele nós existimos, vivemos e nos movemos. Quando Adão pecou, Deus perguntou para ele assim, Lourdes, Adão, cadê você? Onde você está? Eu estou escondido aqui porque pequei, olha só. Estou inclusive pelado, Deus. Coisa que ele nem tinha percebido ainda, né? E quando Deus pergunta para nós hoje assim, Eli, onde você está? Ai, Deus, eu estou aqui, debaixo do Calvário. Porque se eu sair daqui, eu não quero nem imaginar o que acontece comigo. Vocês acreditam que eu peco, pessoal? Vocês não acreditam, né? Um homem doce desse, como é que vai pecar? Pessoal, vocês não imaginam como eu sou diabólico, assim, como a minha mente é construtivista, assim. Se é para usar a imaginação, imagina quanta coisa eu imagino.
Aí eu fui orar. E veio assim um gosto na minha boca de poder, assim. Eu falei, meu Deus, por que eu estou sentindo esse gosto de poder na minha boca? É porque é isso que você quer, meu filho. Eu falei, não, Deus, não é isso que eu quero, não. Quer dizer, é isso que eu quero, mas é isso que eu não quero querer. Então, meu filho, e a sua vaidade, como é que está, hein? Não, Deus, é que eu preciso melhorar, eu estou ficando velho, eu preciso ficar em forma, eu quero te servir mais anos. Ele, entendi que esse bronzeado é para você me servir mais anos, né? Entendi que você ficou mais, né? Você quer todo dia fazer caminhadinha para me servir mais anos. Para cima de mim, mano. Você está se sentindo tiozão, e você quer ficar bonito de novo, você quer se sentir vivo. Então, Deus, tem alguma coisa errada? Não, isso não, mas então vamos pôr as coisas no lugar. Eu vou parar por aqui, que é escada abaixo, pessoal. Só vai piorando. Se você continuar falando, você só vai... pastor, não, para, pastor, para. O senhor era um santo para mim. Bom, enfim. Não olhe para mim, não olhe para os outros. Olhe para você. E olhe para Cristo. Porque apesar de quem somos, Ele nos aceitou. Ele nos ama. E quer ter a nossa companhia, a nossa amizade. Não sei como Ele faz isso. Aí eu saí do salão lá do juiz e pensei assim, puxa Deus, eu vi uma foto daquele rapaz com a filha dele. Tão bonita a menina. Não deixa ele ensinar ela a fazer isso. Não deixa. Era isso, meus irmãos, que eu tinha para compartilhar hoje. Eu termino essa série de mensagens hoje, porque domingo que vem nós vamos falar de outra coisa. E a pergunta foi como Deus fala conosco. Eu acredito mesmo que muita coisa precisava ser dita a esse respeito, para a gente poder ficar um pouco mais satisfeito. Mas eu também não tenho dúvida de que Deus se revela a qualquer um de nós, considerando as nossas limitações. A Ju tem razão, Deus é criativo. E Ele se comunica, a comunicação de Deus é uma comunicação criativa. Eu convido você a contemplar a natureza. A nossa vida metropolitana não permite muito isso, né? Então liga a TV. Sabe que eu encontrei vídeos desse tipo aqui de 1h30, só para você ficar ouvindo uma musiquinha zen e contemplando a natureza, pra você se desapegar desse mundo. Não é louco isso, mano? Pô, isso é coisa boa, cara. O problema é que a filosofia quer que você se esvazie de você até você se integrar com o cosmos. Não, não é o nosso caso. A gente não quer adorar quadrúpede, sol, lua, trovão, cachoeira. A gente quer olhar para isso e ser levado ao Criador disso. Mas com a nossa identidade preservada, né? Sou eu ainda, reconhecendo a grandeza de Deus. E aí eu termino com uma última citação de um outro Nobel, agora de medicina, chamado Alex Carrel. Ele morre em 1912. Jesus conhece o nosso mundo. Ele não desdenha de nós como Deus de Aristóteles. Podemos falar com Ele e Ele nos responde. Embora Ele seja uma pessoa como nós, Ele é Deus e transcende todas as coisas. Amém. Amém.